E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Juliano Carneiro para iniciar mais um tutorial sobre o cinema 4D. Hoje o tutorial é sobre o render V-Ray e hoje a gente vai falar sobre como se faz para remover no V-Ray as manchas e os grânulos das sombras e de ambientes internos, as manchas que ficam nas paredes, que são um grande fantasma aí do pessoal do V-Ray, que usa o V-Ray. Então vamos lá. Aqui eu criei uma cena bem simples, tá? Eu criei uma cena com 3 esferas e nessa cena eu coloquei uma luz em área, uma area light. Tá? Eu já estou usando o V-Ray aqui, nas configurações que eu já expliquei lá no meu primeiro tutorial. Tá? Eu estou usando aqui o V-Ray Bridge com Direct Illumination. Tá? Aqui no meu GI aqui eu estou usando o Very Fast, como eu expliquei. No meu Color Mapping aqui eu estou usando o Exponential, porque eu estou usando um ambiente externo, nos parâmetros que eu já expliquei, 3.5, 1.5 e 2.2. Então vamos lá. Aqui eu criei 3 esferas, como eu já falei, tá? Cada um uma cor diferente, um fundo infinito. Não, um presetzinho simples aqui. Tá? Habilitei as sombras na minha área light. Aqui coloquei a intensidade em 1.5. Tá? E quando eu dou o meu render aqui, ó, eu habilitei as sombras, como eu falei aqui. Tá? E daí as sombras projetadas são o Ray Traced Hard. Tá? São sombras duras. Como eu usei aqui no meu display, mantive aqui nos meus options a sombra visível, né, habilitada para a gente poder enxergar aqui onde estão as sombras. Então vamos dar um render aqui para ver como é que funciona. Tá? Eu estou usando o material V-Ray aqui, só 3 materiais simples. Aqui ó, são 3, um diffusion aqui, só a cor sólida aqui, com um specular ativado, um specular ativado só para dar um brilhozinho nela, para dar um reflexo. E então vamos aqui na nossa luz e vamos dar um render. Aqui ó, as opções de default dela, Effect Reflection, No Decay acionado, tá? Subdivision 8. Então, como que a Area Light se comporta no V-Ray? Vamos dar um render aqui. Ó. Se eu só habilitar e fizer o render aqui, ó, o que vai acontecer? No meu render, eu posso observar que a sombra que aparece nela aqui, ó, fica todo granulado. Isso aqui é um defeito de render aqui que a gente não quer, de jeito nenhum. Então como é que eu faço para corrigir esse defeito de render? Com a luz em area light, perdão, com a area light nós temos duas opções aqui e bem interessantes aqui. Ó. A primeira é só aumentar o número de subdivisões da luz aqui no area light. Você clica aqui na tag da tag V-Ray Light, clica em Area Light e vem aqui em subdivisões. Basta aumentar aqui, vamos colocar 32. Com 32, obviamente, aumenta sempre um pouquinho o tempo de render, cada vez que aumenta as subdivisões, elas aumentam o tempo de render, porém o resultado é imediato. Aqui eu já noto a diferença aqui, ó. E é absurda a diferença, só no aumento da subdivisão. O granulado praticamente desaparece. Certo? Então, na área light é bem simples a resolução desse problema. Só que assim, eu vou voltar para o 8 aqui e vou mostrar o render de novo para mostrar os grânulos novamente e a outra maneira de se resolver isso. Ó, temos os grânulos aqui, ó. Não é isso que a gente quer. Só que quando eu aumento a subdivisão, a minha sombra diminui bastante também. Vocês notaram que a sombra diminuiu. Tá? E se eu não quiser que a sombra diminua em extensão, basta eu manter aqui a minha subdivisão e acionar essa opção aqui, ó, Store with Irradiance Map. Então aqui, ó,
Não vou fazer nada, não vou aumentar as minhas subdivisões, mas só vou acionar essa opção. O tempo de render diminui. Isso aqui é interessante. Ele fica muito rápido. Está renderizando agora, olha aí. Muito rápido. Aqui, ó, eu mantive a sombra e os grânulos sumiram da mesma forma. Então, basta, usando o Area Light no V-Ray, ativar essa opção, Store with Radiance Map. Você não precisa fazer qualquer outra modificação. Como isso aqui é um preview, a qualidade até não está tão boa, pode até aparecer algum defeito aqui, mas se você fizer o render, ele vai ficar melhor. Tá? Vai ficar perfeito aqui. E eu ainda posso aumentar um pouquinho a minha subdivisão aqui. Vamos dizer que eu coloco 32 agora aqui. Com isso, fica melhor ainda e mais evidente. Só que eu ainda perco um pouquinho da área da minha sombra aqui. Tá? Mas mesmo assim, eu tenho o resultado perfeito. Tá? Bem simples aqui. Então agora vamos aqui tirar essa opção, voltar para 8 subdivisões. Vamos mudar essa luz aqui. Vamos mudar ela de Area Light para Omni Light. Tanto para Omni Light como para Infinity Light, o comportamento é o mesmo. Então, com o Omni Light, o comportamento é muito parecido. Tá? Eu não tenho aquela opção de simplesmente clicar no Store e Radiance Map, mas, aqui, eu vou dar um render aqui. Quando eu uso o Omni Light, a minha sombra ela fica densa. E às vezes eu não quero essa sombra densa, essa sombra dura aqui. Eu quero que ela tenha um degradê acontecendo aqui. Então, para esse degradê acontecer, eu tenho que aumentar o Shadow Radius dela aqui, ó, Shadow Radius. Então eu vou colocar exagerado aqui, vou colocar 50 centímetros. Vamos dar um render aqui, para ver o que acontece. Aqui estão os meus grânulos de volta. Não é isso que eu quero. Então o que eu vou fazer? Eu vou aumentar aqui a subdivisão das minhas sombras agora. Tá? Não é a subdivisão da minha luz, é a subdivisão da minha sombra. Aqui eu vou colocar aqui 64, por exemplo. E vou dar um render. Aí. Desapareceu praticamente por completo os meus grânulos aqui. Ó. E é isso que eu queria. Está resolvido aqui só nas subdivisões. Bem simples. Então voltamos para os parâmetros aqui. 8 e 1. Agora vamos alterar essa luz para Infinity Light, que seria a luz do Sol. Temos os mesmos parâmetros aqui. Vamos dar um render para ver como é o comportamento do Infinity Light. Tá aí a sombra bem dura. Ó. Vou de novo colocar 50 aqui de sombra, né, para aparecer bem evidente aqui. Ó, agora eu vejo os grânulos até lá atrás, né, por causa da sombra aqui. Vamos aumentar então a subdivisão aqui das sombras para ver o que acontece. Eu vou colocar 64, você pode colocar 32, pode testar, fazer os seus testes. Eu coloquei direto 64 aqui, aumentei bastante. Aí, já desapareceram os meus grânulos de novo aqui. Um comportamento mais simples de uso aqui seria a Area Light. Então, a Area Light tem a opçãozinha lá do Store Radiance Map, que é só clicar nela que tudo se resolve. Já fica bem tranquilo. Tá? Então agora eu vou dar um outro exemplo com uma outra cena aqui. Vamos dizer que isso aqui é um ambiente externo.
né? Que é um ambiente externo com uma iluminação. Deixa eu usar um ambiente interno agora. Aqui, ó, temos isso aqui agora. Eu tenho aqui... esse aqui é um cenário que eu havia criado numa outra época aqui. E aqui eu tenho uma luz em spot, que é aqui, e uma infinity light. Tá? O que acontece quando eu dou o meu render aqui? Deixa eu dar uma renderizada, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no pequeno detalhe. Vamos lá então. Vou dar o meu render aqui. Aqui eu tenho uma cena que é como se fosse uma espécie de uma sala. Aqui o meio externo, com a luz entrando pela sala, né? Entrando pela janela, e tendo um reflexo nas paredes aqui, atravessando o vidro. Não tem cáustica, não tem nada aqui é só mesmo para demonstrar a iluminação. Aqui nós temos dois problemas. Aqui é o problema mais clássico do V-Ray. Seriam essas manchas na parede aqui, ó. Tá? E essas manchas na parede são o grande problema dos renders aqui, ó. Tá tudo manchado aqui, ó. Isso aqui a gente não quer de jeito nenhum. Isso aqui o incomoda. Isso aqui tem muita gente que desiste de usar o V-Ray por causa dessas manchas aqui, ó. Essas manchas aqui estragam o nosso render. A gente não quer isso de jeito nenhum. Como é que eu resolvo isso? Aqui, esse granulado aqui, ó, nós já sabemos como resolver. Basta vir aqui no Shadow Subdivision e aumentar. Só isso. Não precisa fazer mais nada além disso. Tá? Vamos dizer que aqui, ó, eu vou desabilitar o Sunlight aqui. Tá? Tenho só a minha luz normal. Tá? Agora eu posso aumentar o meu Shadow Radius aqui. Ó. Vamos colocar 50 de novo. Tá? E vamos dar um render. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Ainda já está acontecendo. Ah, perdão, eu desabilitei o Physical Sun, então eu não vou ter muito resultado aqui, mas vai dar para ver igual. Ó, agora ficou bem escuro, tá? Eu vou conseguir enxergar alguns detalhes interessantes aqui, que a gente vai poder ver duas coisas. Eu desabilitei o meu Physical Sun, então o que acontece? Tem essas manchas na parede, tem esses granulados aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente aumentar aqui o meu Shadow Subdivision, vou colocar 64 aqui, ó. Vou dar um render só na região agora, para a gente ver o que acontece. Ó, o grânulo melhorou, mas não ficou perfeito. Por quê? Ó, agora a gente vai descobrir o porquê. Tá? Eu coloquei em 50 aqui meu Shadow Radius, e agora eu vou habilitar de novo o meu Physical Sun. Tá? E vou renderizar essa região aqui de novo. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Continua 50 aqui. Deixa eu só habilitar, renderizar essa parte aqui. Pronto, os meus grânulos eles desapareceram.
Como é que eu fiz isso? Como é que eu estendi a sombra e ainda assim fiz o grânulo desaparecer? Eu tenho que desabilitar o meu Physical Sun, aumentar o meu Shadow Radius para o valor que eu quiser, habilitar de novo o Physical Sun e depois controlar isso aqui no Shadow Subdivision para desaparecer os grânulos, certo? E agora, como é que eu faço para desaparecer as manchas, as ditas manchas aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui o meu teto, a gente enxergar bem as manchas aqui. Deixa eu dar um render agora. Isso, aqui a gente vai conseguir observar bem. Ó, manchas feias aqui, ó, que descaracterizam o render, se a gente não quer. Vou deixar renderizar para evidenciar bem essas manchas aqui. Aqui, ó, as manchas. Como é que a gente vai resolver essas manchas agora? Então vamos lá. Vamos nas nossas configurações de render, V-Ray. Vamos aqui em Indirect Illumination, GI. Tá? Aqui em Irradiance Map, tá? Nós diremos aqui, ó, temos esses parâmetros, menos 3, menos 2, 50 e 20. Aqui, o menos 3 nós mantemos. O menos 2, colocamos 0. Hemispheric Subdivision, aumentamos para 200. E o Interpolate Samples, nós colocaremos 50. Tá? Vamos fazer um teste agora para ver como é que está. Isso, obviamente, vai aumentar um pouquinho o tempo de render. Não tem jeito. Aumenta. Aqueles parâmetros ali, eu já pré-testei, pelo menos para esse meu render aqui. Tá? Você pode ter que usar mais ou menos aqueles valores ali, dependendo do render que você tiver no ambiente que você quiser. Mas ali você vai saber pelo menos quais são os parâmetros que você tem que alterar para desaparecer com essas manchas aqui. Tá? O tempo de render aumenta consideravelmente agora. Tá? Ainda está no Prepass 1. Tem o 2, o 3, o 4 e depois o render. E é assim, para fazer o desaparecimento dessas manchas, vai aumentar alguns passos e o seu tempo de render vai aumentar consideravelmente. Estamos no passo 2. Terminando o passo 2. E a tendência é a cada passo ficar um pouquinho mais demorado. Ainda tem mais esse problema. Aqui a gente já vai saber também mais ou menos o tempo do render. É interessante saber isso. Eu sei que isso aqui vai se estender um pouquinho. Se você quiser passar o vídeo para frente aí, para ir até o final, mas é interessante que vocês entendam o tempo, né, que vai levar para que você tenha um render interno de qualidade. Infelizmente ele vai demorar. Só que assim, eu já fiz a comparação com outros renders, com outros renderizadores, e o V-Ray ainda é o que me dá os melhores resultados e ainda é o render mais rápido. Coisas que eu consegui com outro renderizador que eu levei 1h20, eu consegui em 23 minutos com o V-Ray.
último prepass. E essas não são as configurações finais ainda, tem mais 2 locais de 2 parâmetros diferentes que a gente pode mexer para alterar a qualidade do render, para deixar ele melhor ainda. Tá? Isso aqui é só a primeira leva de informação para que a gente consiga um render sem manchas. Já terminando, já estamos em 3 minutos e meio. E agora esse é o render. Agora já começou a renderizar mesmo. Essa é a renderização. Aqui você já nota uma diferença absurda. Desapareceram as manchas. Completamente. Aí, estou com o render limpinho. Não tem manchas nas paredes. Levei 4 minutos e 26. É um tempo considerável. Tá? Só que melhorou. Melhorou muito. Não tem mais manchas nas paredes. Não tenho mesmo. Tá? Ficou tudo aí bonitão. Tudo certinho. Tá? Deixa eu dar um ré aqui na nossa cena. Aqui assim, mais ou menos. Pra gente enxergar direitinho. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Eu tô sem... Desapareceu aqui a minha imagem do meu quadro aqui, porque eu acho que eu fiz uma cópia do arquivo em outro local. Mas isso não nos importa. O que interessa é descobrir sobre as manchas. Então vamos continuando aqui nos parâmetros. Aqui no Radiance Map eu alterei este quadro, certo? Porém, se você ainda tiver uma mancha, algumas manchas ainda do tipo persistentes, você pode alterar aqui também, no Light Cache. No Subdivision, você pode ir até mais ou menos 1500 aqui, ó, em manchas mais insistentes. No Sample Size, você altera para 0,01 e você habilita o Enable LC Retrace. Tá? Então, com isso aqui, ó, qualquer tipo de mancha que você tenha vai desaparecer. Isso é garantido. Tá? Eu vou dar um render agora aqui. Se isso aqui estiver muito demorado, eu vou dar um pause. Tá? E a gente vê o tempo que deu aqui. Ó. Nesse último render deu 4 minutos e 26. Tá? Como eu afastei a cena, pode ser até que acelere um pouco o processo. Deixa eu ver aqui. Não, ele vai demorar. Eu vou dar um pause aqui e volto daqui a pouquinho quando o render estiver pronto. Só um minutinho. Retornando aqui, ó, a gente teve 6 minutos e 44 segundos de render, mas temos uma cena limpinha aqui, ó. Não tem nada de manchas aqui, ó. Certo? E tem mais um detalhezinho interessante aqui, ó. Vamos aproximar o meu quadro aqui, ó. Estou bem próximo do meu quadro agora aqui, ó. Vamos dar um render aqui. Vou dar um pause aqui também, tá? Só para mostrar um pequeno detalhe. Então, retornando aqui, essa parte seria a parede, aqui onde eu já removi as manchas, com as configurações que eu já expliquei. E aqui seria a moldura do meu quadro. Aqui teria a imagem do meu quadro, mas eu estou sem ela aqui, que isso aqui é só a cópia de um projeto. Aqui seria a moldura do meu quadro. E ainda tem alguns grânulos que aparecem nas partes mais escuras aqui, ó, que eu ainda posso remover. Como é que isso é possível? Como é que eu consigo fazer isso aqui? Eu venho aqui, nos meus parâmetros, venho em DMC Sampler. Tá? Aqui, no Adaptive Amount, eu vou usar o valor 1. No Noise Threshold, eu vou alterar de 0,01 para um valor entre 0,03
a 0,08. Eu vou colocar aqui 0,05, certo? Aqui no meu anti-aliasing, eu vou ativar o meu filtro, tá? No meu filtro eu vou usar o parsing com o filtro 2, certo? Mínimo de subdivisões 1 e o máximo eu vou colocar 100, certo? Aqui o threshold eu vou colocar o mesmo que eu coloquei no DMC Sampler, que é o 0.05. Então, 0.05, certo? Como eu estou usando aqui o tipo Adaptive DMC, eu vou ativar essa opção, Use DMC Sampler Threshold. Então, daí com isso, eu vou usar os mesmos parâmetros do DMC Sampler, certo? E as minhas divisões, subdivisões, vão ser contadas aqui, daí. Tá? Então, aqui eu coloco a quantidade de subdivisões e uso o DMC Sampler Threshold ativado para usar o mesmo do meu DMC Sampler aqui, ó, que seria o 005. E mudo o meu Adaptive Amount de 0.85 para 1. Tá? Então agora eu vou dar e o parsing aqui, o filtro é como se fosse um leve blur, tá? Que vai usar nos materiais. Então vamos lá, eu vou renderizar só essa área aqui, para aumentar a velocidade do nosso render aqui agora. Vou pegar aqui, tirar essa parte. Vamos ver como é que vai se comportar agora o render aqui. Está renderizando já. Então, com esse processo que eu fiz, aqui nós vamos ter exatamente o meu material aqui, ó, deixa eu renderizar um pouquinho mais que você já vai entender. Aqui eu tenho o bump do material para imitar uma madeira, certo? E atrás dela eu teria o reflexo do que vem atrás. Esses pontilhados que haviam aqui na divisão do material, eles desaparecem por completo. Eles ficam como se fossem reflexos sobrepostos em uma madeira que tinha certos relevos. Então o meu DMC Sampler ele serve também para remover os grânulos de luz. Você pode alterar esses últimos parâmetros que eu usei agora, podem ser usados também para melhorar mais ainda os grânulos de luz, que já foram ensinados lá no início. Então, pessoal, essas configurações são assim a cerejinha do bolo para que vocês façam renders muito bons no V-Ray aqui no Cinema 4D. Eu aconselho a vocês estudarem esses parâmetros e alterarem só para mais e para menos, primeiro de acordo com a potência da sua máquina e depois de acordo com a necessidade da sua cena. Tá? Você não precisa alterar todos ao mesmo tempo como eu alterei, tá? Eu alterei de propósito para ensinar, mas vocês alterando um ou outro, vocês já conseguem os resultados definidos. Aqui vocês já vão entender o que eu estou falando, o antes e o depois. Tá? Agora aqui ó, aparece exatamente como se fosse a moldura do quadro com o seu reflexo. Tá? Aqui não aparece mais aquele granulado que havia aqui, que acontecia aqui. Aqui é mais mesmo o reflexo, como se a luz batesse aqui na moldura do quadro, refletindo o que tem lá atrás. Tá tudo bonitinho aqui. Não tem muito segredo depois que você sabe, depois que você descobre onde é que tem que mexer. Tá? E eu demorei um tempão, tive que pesquisar num montão de sites aí, encontrei só em um site uma boa explicação, tá? E daí depois fui procurar em outros uns complementos. Um amigo nosso do grupo também deu essa dica aqui do DMC Sampler, e unindo a dica dele com a dica do site que eu procurei lá e encontrei, eu consegui bons renders removendo qualquer tipo de mancha no nosso V-Ray aí. Então agora vocês vão poder fazer cenas internas e externas de qualidade, removendo qualquer tipo de mancha. Tá aí, terminou o nosso render e agora você pode entender exatamente o que eu falei. As manchas não tem nem aqui, nem nas partes escuras, aqui granulados. Tenho aqui bem o relevo do material, do meu bump aqui, que foi usado nos meus materiais de Ray.
e conseguir remover todas as manchas. Então é isso, eu espero que o tutorial tenha sido esclarecedor aí. Se você gostou, por favor, se inscreva no meu canal, dê seu like lá, que agora está sendo muito útil essa sua contribuição aí, me seguindo no meu canal do YouTube. Então, um grande abraço, pessoal, e façam os seus testes e postem os seus resultados lá no grupo e comentem, por favor. Então, um grande abraço e até a próxima.